Seja bem-vindo à aula de número 6 avançado, desenhando um objeto em perspectiva, do programa de desenho CorelDRAW X6. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo às minhas aulas. Então, conforme vocês podem ver, aqui eu importei um isqueiro da BIC pelo Google, e também procurei uma outra imagem com um loginho melhor, que esse que está no isqueiro aqui, ele está muito desfocado. Aliás, a própria imagem está desfocada. Essa aí foi uma das melhores que eu encontrei. Então vocês percebem também que aqui eu já contornei todo o desenho, fiz todo os contornos, seguindo aqui as partes do isqueiro, a parte aqui do corpo principal, essa parte aqui dessa chapa metálica, o botãozinho aqui para acionar o gás, e essa coroa. Então nessa videoaula eu vou trabalhar passo a passo, de forma que eu vou pegar cada contorno que eu fiz, eu vou mostrar por etapa em cada página. Então eu tenho aqui 8 páginas, então cada página eu vou mostrar como é que eu fiz aqui cada parte do isqueiro, para depois deixar ele todo montado. Então a primeira coisa aqui é pegar o contorno que eu já fiz. Eu vou selecionar todo ele, a ferramenta seleção. Vou clicar com o botão direito do mouse na paleta da cor, vou deixar ele em azul e vou travar o objeto aqui. Clicando com o botão direito aparece o menu e eu bloqueio o objeto. Então esse desenho aqui ele já está feito. Então vamos trabalhar passo a passo, como eu trabalhei desenhando em cima da foto. Pego aqui a ferramenta elipse e vou contornar a base aqui do objeto, aqui o corpo do isqueiro, e faço uma elipse aqui na largura. Dou 2 cliques aqui nos pontos de controle ou no centro do objeto e faço uma pequena inclinação aqui para chegar na inclinação do corpo do isqueiro. Mais 2 cliques para voltar ao normal. Vou com a setinha de direção, desloco para baixo
deixar alinhado. Ela selecionada a elipse, eu dou um sinal de mais, vou aqui na ferramenta seleção, aperto o Ctrl e com o sinal de mais eu fiz uma cópia lá da elipse e jogo uma cópia aqui pro topo do corpo do isqueiro e também ajusto aqui do mesmo tamanho, aumento aqui até chegar na largura, ela é um pouquinho maior em relação à parte de baixo. Que eu estico ela um pouquinho também. É que eu tô tentando deixar ela aqui da mesma forma que ela tá no isqueiro. Aqui eu tô girando, tem 2 cliques nos pontinhos de controle, ó. Dou um sinal de mais e dupliquei ela, aperto o Shift aqui e reduzo essa outra elipse. Então aqui na verdade é a espessura do corpo do isqueiro. Então aqui eu estou ajustando. Ela tem que ficar aqui no formato dessa segunda aqui, ó. Ela vai dar uma pequena distorção, certo? Mas aqui eu também dou uma ajustada aqui, distorcendo ela. Então aqui é pra gente deixar aqui na mesma medida. Então aqui eu tenho a elipse de fora e a de dentro. Então na verdade essa parte aqui é a espessura, né, do corpo do isqueiro. Clico em Shift F4 para ajustar o desenho, aliás a página de desenho na tela. Vou na ferramenta retângulo, e contorno aqui a lateral, né, fazendo aqui continuando desenhar o corpo do isqueiro. Dou um Ctrl Q para transformar o retângulo em curva. Clico sobre ele com a ferramenta forma, aperto Ctrl, desloco essa ponta esquerda aqui inferior para cima, aqui na ponta direita superior aqui eu ajusto no limite da elipse, ok?
Vou dar um zoom aqui na parte de cima e já ajustar esse contorno elíptico. Então seleciono a ferramenta forma, dou um clique na linha do retângulo que eu transformei em curva, vou aqui na barra de propriedades, clico aqui, converter em curva a linha, para ele me dar os pontos de controle aqui, ó. E já me deu o primeiro ponto de controle, e eu ajusto esse contorno aqui elíptico do topo, né, do corpo do isqueiro. Então aqui ele está um pouquinho deslocado, eu ajusto, e também vou lá na parte de baixo e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou até o limite, né, da elipse, né, pelas laterais, clico em cima dessa linha aqui do retângulo, dou um clique para transformar essa linha em curva e me dar os pontos de controle, e eu ajusto a parte de baixo aqui do corpo do isqueiro. Então você vai perceber também que não está muito em cima, porque aqui eu estou mostrando como se eu tivesse trabalhando em cima da foto. Shift F4 para me mostrar, né, toda a página. Clico agora com a ferramenta seleção e vou aplicar, né, os degradês aqui amarelo. Então clico aqui na ferramenta aqui de preenchimento e seleciono o degradê, ferramenta degradê, né, o preenchimento gradiente, né? Escolho aqui a opção personalizada, vou deslocar a caixinha aqui para me ver como referência, né, a cor aqui do amarelo. Então aqui nesse ponto dou um amarelo, clico aqui para criar aqui um ponto de inserção da cor, clico no branco, clico aqui mais um ponto amarelo e dou um OK para ver como é que ficou. Então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu tenho uma faixa amarela e um degradê. Então voltando lá, Shift F4, então com o objeto selecionado, agora eu vou aqui na barra de status, na parte de baixo, ó, 2 cliques para mim abrir o degradê. Tanto eu posso ir aqui na barra de ferramenta como aqui na barra de status, e aqui eu vou colocar um ponto, deslocar ele, e aqui nesse terminal aqui eu vou deixar o amarelo e jogar um pouquinho para cá para ficar
mais forte essa passagem aqui, ó. Então aqui eu já tenho um exemplo, né, da cor e do efeito do brilho do corpo do isqueiro. Esta videoaula continua na parte 2. Se você gosta de matemática, convido a conhecer os meus trabalhos, os fantásticos números primos e sequências numéricas mágicas. Obrigado e até a próxima videoaula.